Bom, aqui a gente vai dar início ao curso da parte estática, que é uma parte do coração do curso de inspetor de equipamentos. E de início a gente vai começar a falar sobre vasos de pressão. Essa aqui é a primeira parte do curso sobre vasos de pressão, né, que foi dividido em duas partes principais. E dentro dessa lógica, nessa primeira parte eu faço um comentário, uma abordagem, né, sobre os tipos de vasos de pressão, sobre a classificação dos vasos de pressão, sobre a inspeção do vaso de pressão, e depois a gente faz uma abordagem até matemática, a gente resolve um balanço de massa, um princípio de funcionamento, né, a gente de repente coloca aqui uma ideia sobre como a gente poderia aproveitar, né, materiais, né, que estão estocados de forma a ser reaproveitado na construção, na confecção de um vaso de pressão, que atendessem às normas. Os vasos de pressão eles são regulados pela norma NR13, então a gente também vai abordar bastante essa norma regulamentadora aqui durante o período da explanação desse assunto. E vamos procurar ao máximo esmiuçar, né, o que pudermos dentro desse conteúdo, né? E é importante que em alguns momentos você pare o vídeo, volte, caso não tenha compreendido algum conceito, algum assunto, né, reveja, e que tenha um bloco de notas do lado para que você possa ir fazendo anotações e assim vá sedimentando o seu conhecimento acerca do assunto paulatinamente, né? Então, para iniciar, a gente vai dar uma olhada aqui em algumas considerações sobre o vaso de pressão. Aqui tem uma ilustração, basicamente, antes de mais nada, quando a gente fala de vaso de pressão, a gente tem que considerar a própria variável do processo que está sendo trabalhado, que é a pressão. A pressão, ela é uma força exercida numa área. Reparem que eu coloquei aqui que a força ela é uma grandeza vetorial. O que significa isso? Que a força, diferentemente de uma grandeza escalar, ela tem necessidade, obrigatoriamente, de ser indicada a direção, a intensidade e o sentido de aplicação. Em geral, a gente toma a pressão como a força aplicada perpendicularmente a uma área. Tá? A unidade em que é mais usual, porque é a unidade do sistema internacional, é o Pascal. Então, a unidade que a gente vai trabalhar efetivamente aqui, e até a unidade que se faz referência nas normas regulamentadoras, é o Pascal e as suas variantes, quilopascal, que seria 1000, o megapascal, que seria 1 milhão, né, 10 ao cubo, 10 à sexta. Agora, essa unidade, ela é também interessante saber de onde vem, né? Se você olhar isso aqui e fizer uma análise dimensional, a força ela é definida como a massa de um corpo vezes a aceleração. Aqui ele é uma força necessária, né? É uma tensão necessária para acelerar um corpo de massa m, né, num determinado valor. Bom, se a gente olhar as grandezas que estão envolvidas aqui, também pensando no sistema internacional, a unidade de massa é o quilograma. E a unidade de aceleração é o metro por segundo ao quadrado. Se nós substituirmos esse valor aqui, de antemão, a gente toma esse conjunto de variáveis, quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado, com o nome de Newton. Tá? Se a gente tomar esse sistema de unidades, né, e transpor isso para a questão da pressão, o que nós teremos aqui? Nós teremos que a pressão é igual ao quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado sobre metro quadrado. Porque a área no sistema internacional é dada em metro quadrado, porque a área, na verdade, é comprimento vezes comprimento. Como a unidade de comprimento no sistema internacional é o metro, metro vezes metro, metro quadrado. Resolvendo isso aqui, a gente vai ficar com, repete o numerador, quilograma vezes metro, dividido por segundo ao quadrado, vezes 1 sobre metro quadrado. Cortando aqui os termos semelhantes, vou colocar de verde, cortando aqui os termos semelhantes, né, a gente vai ficar, a gente vai ter então
pressão sendo dada em quilograma sobre metro vezes segundo ao quadrado, que é o que a gente chama de Newton por metro quadrado, que é a nossa grandeza Pascal. Tá? Depois a gente olha aí as variantes aí do Pascal e as suas unidades. Então, quando se fala de pressão, a pressão é uma força, né, que é exercida por massa, efetivamente, né, por uma determinada massa, uma massa sólida, uma massa líquida, como nos casos em geral, né, sobre uma determinada área. Então, se você reparar, aqui, a força que está sendo aplicada, já nessa primeira ilustração, né, é uma força aplicada perpendicularmente às paredes do recipiente. Isso aqui acontece porque o gás, né, no caso do líquido, o líquido é um fluido, né, incompressível, mas o gás é um fluido compressível, quer dizer, um fluido que você pode comprimir. Então, esses fluidos, né, tanto gás quanto líquido, eles não têm forma definida, né? E especialmente o gás, ele ocupa o volume do recipiente que o contém. O líquido não, o líquido já tem um volume definido. Apesar de que, acima da camada do líquido, na interface, você tem um equilíbrio líquido-vapor aqui, né? Que é para cada mol, né, de líquido que vaporiza, você tem um mol de gás que condensa. Então, quer dizer, ainda existe uma parte de gás, né, uma parte de matéria gasosa, acima da camada de líquido, exercendo pressão sobre um determinado equipamento estático. Então, essa pressão exercida, ela ocorre, na verdade, em decorrência da força aplicada por essa massa, né, nas paredes do recipiente, né, já que ele ocupa todo o recipiente que o contém. É evidente que quanto menor for o volume de espaço vazio, maior vai ser a pressão, até porque pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Então, a questão das variáveis de estado, elas são extremamente importantes para a compreensão de todo o resto que virá. Então, pressão e volume são duas que a gente vai trabalhar aqui constantemente, nós vamos falar sobre isso. Como eu falei anteriormente, a unidade no Sistema Internacional de Comprimento é o metro. Então, a unidade de volume, que seria metro vezes metro vezes metro, vai ser o metro cúbico. Como a gente, em alguns casos, algumas pessoas não estão acostumadas com um metro cúbico são 1000 litros. Até porque 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Existem várias outras unidades de volume. Como quando se trata, por exemplo, da indústria petroquímica, do petróleo, efetivamente, a gente trabalha, inclusive, com uma unidade pouco usual, que é o barril. São 6,29 metros cúbicos. Mas existem outras unidades. O litro é uma delas e todas as suas subdivisões, né? Quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro, mililitro. O metro cúbico ele também obedece essa mesma escala de divisões, né? Quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Então, ele também obedece essa mesma escala. Tá? Então, essas variáveis, elas são importantes, que você já tem em mão, já tem em mente de que você vai lançar a mão disso a toda hora. E a mais importante entre elas aí, nesse assunto que nós vamos trabalhar, é a pressão e o volume. Tá? Então, repetindo, a pressão é a força aplicada perpendicularmente a uma determinada área. Tá? Entenda por essa força aí a tensão aplicada pelo fluido no intuito de se expandir e ocupar todo o volume possível, né? Bom, os vasos de pressão, que são esses equipamentos estáticos, né, que contêm esses fluidos, né, são reservatórios de qualquer tipo, dimensões ou finalidades, não sujeitos à chama, isso é extremamente importante, fundamentais nos processos industriais que contenham fluidos e que sejam projetados para resistir com segurança a pressões internas diferentes da pressão atmosférica. Pressão atmosférica, né, que é a pressão, efetivamente, que o ar, né, composto aí de 79% de nitrogênio, 20% de oxigênio e 1% de outros gases, né, exerce sobre a própria atmosfera. Essa pressão atmosférica aqui, no nível do mar, né, a pressão atmosférica é de 1 atm. Né? 1 atm equivale a 101,325 Pascal. Tá? Esse é um fator de conversão. Se bem que os fatores de conversão são importantes os fatores de conversões são importantes que vocês tenham alguns em mente, né? Como converter a atmosfera para Pascal, para milímetro de mercúrio, para metro de coluna d'água, para polegada de água,
Mas, em qualquer conversor, na internet e tudo mais, você consegue qualquer livro didático que trata sobre o sistema de unidade, você tem esses valores à sua disposição facilmente. Tá? É importante que você saiba relacioná-los. Tá? Aqui, inclusive, a gente costuma fazer uma aproximação que é bem útil, né? Que é utilizar um ATM como 10 à quinta Pascal, tá? Para não ser tão rigoroso assim com o número de casas decimais. Bom, ou submetidos à pressão externa, cumprindo assim a função básica de armazenamento. Quer dizer, o vaso de pressão ele pode ser utilizado para armazenamento ou então para passe de processo, para fluido de processo e para fluido de serviço. Tem vários equipamentos estáticos que eles podem ser entendidos como vasos de pressão, né? Como os próprios tanques, como as torres, como os trocadores de calor, como os refervedores, os condensadores. Você pode entendê-los, né, como vasos de pressão, desde que eles obedeçam a uma determinada regra estipulada pela norma regulamentadora 13. Então, os vasos de pressão ele tem uma aplicação assim, extremamente extensa. Você tem uma aplicação para ele extremamente extensa. Na indústria petroquímica, você vai ter mais de 20 mil vasos de pressão por planta. Então, esse equipamento aqui, é claro, a gente também tem que pensar que existem acessórios de equipamentos, tubulações, né, válvulas e tudo mais, que aparecem também de forma exponencial na indústria. Mas, nos equipamentos estáticos, esse aqui é o que vai aparecer com maior frequência. Até porque alguns tanques, se ele não for aberto diretamente para a atmosfera, ou se não tiver diretamente na pressão atmosférica, ou uma pressão muito baixa, você já pode considerá-lo como vaso de pressão. Alguns equipamentos, inclusive, que você nem imaginava que vasos de pressão eles fossem, né, eles, na verdade, são encarados dentro dessa lógica, na perspectiva de quem inspeciona esse tipo de equipamento, né, e toda a sua integridade estrutural. Então, além da função básica de armazenamento, você tem a função também de processo desses equipamentos aí, tá? Porque, na verdade, ele pode passar por alguns tipos de processo que, né, efetivamente eles exercem um papel fundamental, né, especialmente no que diz respeito à separação física de fluidos, né. Existem tambores, tambor de flash, as próprias torres de separação, torre de extração e tudo mais, que na verdade são grandes vasos de pressão. Então o termo vaso de pressão ele acaba sendo muito genérico e acaba sendo muito engloba diversos outros equipamentos. Claro, alguns desses equipamentos a gente vai estudar, né, de forma bem particular, né, de forma bem separada. Até para que você tenha um conhecimento bem global sobre todos os equipamentos, mas tendo em vista a primeira impressão geral de que você, na verdade, de alguma maneira, você está lidando com vasos de pressão, desde que esse reservatório, né, ele seja destinado a cumprir uma função de armazenamento ou de passe de processo. Tá? Tomando-se também em conta quais são as premissas e as prerrogativas das normas regulamentadoras que regem esse tipo de equipamento. Até porque, se você reparar, né, a norma regulamentadora 13, ela atende a vasos de pressão e a caldeira. E quando ela atende a ideia de vasos de pressão, ela está englobando todos esses equipamentos estáticos também para inspeção. Tá? Quando se dá uma olhada na norma como um todo, você percebe que ela não fica muito restrita a um determinado tipo de vaso de pressão, mas ela amarra mais ou menos uma ideia ao valor do produto pressão vezes volume em relação à capacidade de operação daquele tipo de equipamento estático, e aí você consegue englobar diversos outros equipamentos estáticos dentro de uma mesma classe. Tá? Bom, vasos de pressão são mais comuns no nosso cotidiano do que parece, né? De repente você nunca tinha pensado que, por exemplo, o botijão de gás da tua casa ele é um vaso de pressão. Tá? Ou aqueles vasos que ficam em hospitais e tudo mais, em postos de gasolina, enfim. Aquilo ali também é considerado um vaso de pressão, porque ele armazena um fluido diferente da temperatura ambiente. Se você reparar, gás, como o gás ele é um fluido compressível, né, e ele ocupa todo o volume do recipiente que o contém, em geral a gente armazena o gás não na forma gasosa, mas na forma líquida. E para que você armazene o gás na forma líquida, ele não pode estar à mesma pressão que ele estaria na pressão atmosférica. Até porque a pressão de vapor dele é bem maior do que a pressão atmosférica. Por isso que ele é um gás. Essa é a diferença dele para um vapor. Né? Vapor é um fluido, né, que na pressão atmosférica, nas condições normais de temperatura e pressão, ele se encontra no estado líquido.
mas que a gente manipula de maneira a ele estar no estado gasoso. Isso é um vapor. Um gás não, ele tem como propriedade física intrínseca a ideia de que a pressão de vapor dele é superior à pressão atmosférica. E quando a pressão de vapor de um fluido se iguala à pressão atmosférica, ele passa para o estado gasoso. Quer dizer, a pressão que o vapor do fluido exerce sobre a camada líquida. Então, para que você tenha um gás, né, no estado líquido, você precisa mexer na pressão, ou na pressão ou na temperatura, até porque pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais, né? A não ser que você trabalhe com vasos aí que sejam adiabáticos, né, que não trocam calor com o meio, ou que a tua transformação seja isotérmica, aquelas que ocorrem na temperatura constante, né, se trabalha com a questão da pressão, né, comprimindo esse gás para que você leve ele para o estado líquido. Agora, comprimir o gás significa que você está pressionando as moléculas a ficarem mais próximas uma das outras, né, e assim conseguir, né, que elas estabeleçam entre elas ligações intermoleculares suficientemente fortes para que elas se mantenham num determinado estado de agregação. Agora, para que essas forças intermoleculares elas se mantenham estáveis num determinado período de tempo e você consiga manter um determinado estado físico, isto é, um estado de agregação das moléculas mais próximas uma das outras, você precisa que exista uma força aplicada numa determinada área para que elas fiquem aglomeradas num determinado sentido. Aí que entra a questão da pressão e as variáveis de estado, como elas trabalham diferentemente na questão da pressão atmosférica em relação à pressão de interior. Tá? Então, vasos de pressão são equipamentos usados para armazenar ar comprimido e outros gases, como amônia, o gás sulfídrico. Esse gás sulfídrico aqui é o H2S, né? O ácido sulfídrico, na verdade. A amônia aqui é o NH3. O hidrogênio, quando se fala de hidrogênio, é o hidrogênio molecular. Aqui. A mesma coisa vale para o oxigênio, aqui é o oxigênio molecular. E entre outros gases, né? Ozônio, fogênio, né? E por aí vai. Eles estão presentes no nosso dia a dia em várias atividades, em postos de gasolina, como eu comentei, consultórios dentários, setor petroquímico, e uma petroquímica pode chegar a ter 2.000 vasos de pressão, quer dizer, ou até mais do que isso, depende muito do tamanho da planta, né? Da planta, de uma refinaria e tudo mais, e da quantidade de equipamentos estáticos que podem ser englobados como vasos de pressão. Então, quer dizer, isso aqui é um equipamento que você vai ver, como eu já falei anteriormente, ele vai ser um lugar comum, porque em todo momento ele vai aparecer e a inspeção sobre ele é bastante criteriosa, até porque problemas com vasos de pressão diretamente levam a perdas que podem chegar em níveis catastróficos, né, comprometendo inclusive vidas. Como o risco de explosão desse equipamento é alto, já que você trabalha numa pressão diferente da pressão atmosférica, existe uma norma, a norma regulamentadora 13, que regulamenta desde o treinamento do trabalhador até a manutenção e inspeção frequente desses vasos. É claro, quando se fala aqui de inspeção frequente desses vasos, há de se pensar o seguinte, você tem dois tipos de inspeção, né? Serviço de inspeção interna, quando a própria planta ela dispõe de inspetores, né, dentro da planta que inspecionam isso com uma frequência muito grande, e serviço de prestação de serviço terceirizado, que seriam essas inspeções externas, né, que mesmo não fazendo parte do corpo técnico efetivo da empresa, eles ainda exercem uma função bem importante, porque dentro da norma regulamentadora 13, mesmo que você tenha inspetores dentro da empresa, né, em home, normalmente se faz essas avaliações externas para que você consiga mais ou menos ter um padrão entre o que é feito internamente pelos inspetores e o que é feito externamente por empresas contratadas, tomando como base aí esses parâmetros mais ferrenhos à própria lei. Tá? Como exemplo dos tipos de vaso, podemos citar o vaso compressor, né, e o vaso tanque. Né? Aqui a gente tem ideias bem gerais sobre esses vasos. Isso aqui são só exemplos bem simples, né, mas que tem uma importância dentro da indústria extremamente grande. E quando se fala isso aí, não se comenta diretamente que tipo de compressor, que tipo de tanque. É por isso que depois a gente explora esses equipamentos estáticos de uma forma um pouco mais específica, aqui de uma forma mais genérica, de uma forma mais diversa, e depois de uma forma mais específica, trabalhando com cada equipamento de forma a que você tenha uma compreensão geral sobre ele.
Bom, em refinarias de petróleo, usina de açúcar, as sucroalcooleiras, né, açúcar e etanol, indústria química, petroquímica, vaso de pressão constitui um conjunto importante de equipamentos que abrange os mais variados usos. Projeto e construção envolve uma série de cuidados e exige conhecimento de normas e materiais adequados para cada tipo de aplicação. A ciência dos materiais aqui nos indica efetivamente quais são os tipos de material que podem ser usados para a confecção desses vasos, que podem suportar determinados tipos de materiais que eles vão, né, armazenar ou que vão processar de alguma maneira, né? As falhas de vasos de pressão, como eu comentei anteriormente, podem acarretar consequências catastróficas, até mesmo com perda de vida, sendo considerados vasos de pressão equipamentos de grande periculosidade. Por conta dessa grande periculosidade, né, que é inerente à questão dos vasos de pressão, é que o treinamento em relação à condução e à manutenção e à inspeção sobre eles e a operação efetivamente desses equipamentos estáticos, ela é feita com muito cuidado, né? E o treinamento ele é feito de maneira bem periódica, né? Assim como o próprio cuidado na estanqueidade, na integridade estrutural, para que seja mantido todas as condições estruturais efetivamente de um equipamento ao que ele se destina e ao que ele se propõe, né, a funcionar. Além de, esqueci de comentar, além de um sistema muito amarrado de controle de processo, né, todo interligado com as válvulas, né, de pressão que trabalham dentro desse conceito para manter as variáveis de estado num valor, né, chamado de set point, né, que seria esse valor desejado, né, o valor desejado de projeto. Então, os valores a serem amarrados no set point, eles têm uma determinada margem de segurança e evitam-se que hajam correções, né, pendulares e oscilatórias desses equipamentos que amarrando o controlador mais ou menos com uma sensibilidade grande. Afinal de contas, pequenas variações do funcionamento deles, né, das próprias variáveis de estado, elas podem levar a consequências que, né, podem chegar até a vias catastróficas, né. Bom, os vasos de pressão em reservatório, ar comprimido se enquadra nessa norma aqui. Norma regulamentadora 13. Aqui tem alguns exemplos, né, alguns desenhos, né. Aqui, na verdade, são refervedores, são boilers, né, na indústria petroquímica, que dentro desse conceito de vaso de pressão, eles aparecem com bastante frequência, e alguns de vocês que já trabalham nessa área, né, que já estão mais familiarizados com eles, né, não vão ter grandes problemas em estar, né, o tempo todo apreciando-os de forma mais frequente, né, e periódica. Alguns tipos de boilers, né? Você tem dois tipos de boiler, basicamente, né? O boiler de passagem e o boiler de acúmulo, né? O boiler de passagem, a água é aquecida para passar numa serpentina aquecida por gás ou eletricamente. Isso aqui normalmente ocorre quando você precisa fazer o aquecimento de um determinado fluido, né, para que ele entre a uma temperatura ótima, talvez num separador, numa torre, ou, enfim, num tanque e tudo mais, e aí acaba funcionando como um equipamento estático que precede um outro equipamento, né? Um exemplo bem clássico disso é quando você tem, por exemplo, uma torre, né, e você precisa de uma entrada ótima, né, de uma temperatura e pressão amarrada para a entrada ótima numa determinada bandeja de separação. Aqui eu estou mais ou menos considerando que essa torre seja uma torre de bandeja, não uma torre de recheio, né? E aí, normalmente, você tem um pré-aquecimento dessa carga aí. E aí, o pré-aquecimento dessa carga aí, na verdade, pode ser feito aí por um vaso de pressão que tenha esse tipo de função, né? Esse aquecimento, onde você tem uma serpentina, essa serpentina vai conduzir aí um fluido de serviço, né? E o teu fluido de processo é o fluido que vai ser aquecido para que ele entre a uma temperatura ótima, que maximize o máximo essa separação, né? Que ele já entre numa temperatura em que você consiga, até por separação inercial, já ter uma grande transferência de massa, uma para o estado vapor e a outra para o estado líquido, né? É claro que nos fundos de torres dessa aí, você tem os rear boilers, lá por cima tu tem os condensadores, que você também pode considerar como vaso de pressão, né? Onde o fluido de processo passa, é resfriado, comprimido, aquecido e acondicionado em tanques, que também são vasos de pressão. Então, quer dizer, a torre também pode ser colocada dentro desse conceito também, como um grande vaso de pressão com vários internos, né? Ou de acúmulo, onde a água é mantida aquecida no interior do boiler, utilizado como combustível e eletricidade.
aí ela funciona como fluido de serviço, como vocês estão percebendo aí. Aqui alguns desenhos, algumas ilustrações para que vocês, né, de cara, olhem, enquanto estiverem na indústria, no trabalho, no serviço, vocês consigam mais ou menos ter uma ideia da diferença entre um e o outro, né? Especialmente no que tange a questão do conceito de saber diferenciá-los. E do sistema de amarração de controle também, né? Onde você tem o controlador, as válvulas, e tudo isso conectado a um sistema, né, a um sistema elétrico que fica mais ou menos amarrado a um computador que está marcando o serviço desse tipo de equipamento. Aqui tem alguns outros exemplos, acumuladores. A documentação que acompanha esses vasos de pressão durante a vida útil inteira, né, se compõe do histórico dos vasos de pressão, né, que algumas vezes eles são realocados, eles são reutilizados para outros fins, né, ou são deslocados dentro da planta de processo, né, quando ele não serve mais a um fim, mas ele serve a um outro, cobrindo tanto o período anterior de operação, projeto, a fabricação, montagem, como ele foi projetado originalmente para funcionar, quanto o período em serviço, né, quanto tempo ele serviu a uma determinada operação, quais foram as ocorrências, a inspeção e manutenção que foram feitas durante esse tempo, né, e esse conjunto de informação aí é fundamental para que você determine aí os limites de operação e a vida residual dos vasos de pressão. Esse conceito aqui de vida residual dos vasos de pressão, ele é muito importante do ponto de vista do próprio custo do processo, né? Porque quando a gente pensa, a gente tem um determinado tipo de equipamento estático, né? A troca ou a realocação desse equipamento para um outro setor da tua planta é extremamente importante que se conheça todo o antecedente dele, para que você tenha uma ideia para o que ele foi projetado, no que ele já funcionou, quais foram as manutenções, especialmente as manutenções preditivas, né, preventivas e corretivas, que foram feitas nele, né, quais foram quais foram as intervenções dos operadores nesses vasos de pressão, né, para que se tenha uma ideia de quanto tempo de vida útil residual ele ainda pode servir a própria planta do processo antes que ele seja desmontado e as próprias peças deles possam ser realocadas para um outro fim, né? Possa ser reutilizada, mas num outro ponto da planta, num outro equipamento, ou que possa ser estocado, que vai para um almoxarifado, enfim, que possa ser acondicionado. Então, a questão do histórico dele, da documentação que o acompanha, é extremamente importante. Então, desde o projeto anterior à entrada dele em uma operação, quer dizer, ao projeto de fabricação desse tipo de equipamento, o material utilizado, né, quais foram os fluidos que ele acondicionou nesse determinado período, né, em termos de risco de corrosão, de erosão e tudo mais, né, para que você saiba exatamente quais são, né, as posteriores utilizações que ele pode atender ainda, que ele pode servir, né, dentro de uma mesma planta, né. Então é importante que essa documentação ela seja muito bem amarrada e que os relatórios de inspeção, né, que são periódicos e são obrigatórios, eles sejam muito bem feitos e sejam muito elucidativos do ponto de vista da operação efetiva e da própria ideia da integridade estrutural plena desses equipamentos, desse ponto de vista, né? A instalação dele tem que ter uma atenção especial para vários pontos, né? Desde do raciocínio, da facilidade de operação e ao acesso direto, ao acesso, parece uma cacofonia, ao acesso aos acessórios, né, que tangem as circunvizinhanças desse vaso de pressão, né, até a questão da iluminação, da ventilação, do próprio conforto e da segurança dos operadores que trabalham nesses vasos. Então, tem que ter atenção especial para algumas necessidades de se ter à vista medidores de temperatura, nível, pressão, até porque esses medidores de temperatura, pressão e nível, eles podem estar amarrados diretamente a um sistema de controle e podem acionar, por exemplo, o controlador servindo aí como sensores, né? Ou o próprio sensor desses equipamentos pode ser o próprio operador, né? Para alguns casos em que a periculosidade, o risco e a sensibilidade seja um pouco menor, porque ele trabalha em determinadas classes que a gente vai separar já aqui, tá? Sendo também necessária a presença de rotas de fuga, iluminação e ventilação adequadas, como eu falei anteriormente, desde que essas rotas de fuga, essas iluminações, isso aqui seja planejado
pelo pessoal que trabalha com segurança lá do trabalho, a mesma coisa, iluminação e ventilação, e que isso aqui atenda a norma regulamentadora 13, quando se for no ato de inspeção, isso seja verificado e checado, né? Para que haja segurança para os operadores no campo. A segurança de operação desses vasos é focada no uso de procedimentos escritos e na qualificação dos operadores. Essa qualificação dos operadores aqui, elas vêm de treinamento constante. O treinamento para esses tipos de equipamento, que tem uma periculosidade, né, relativamente alta, especialmente os de classe, né, A, por exemplo, você vai ver aqui classe 1, você vai perceber que o tempo de treinamento, né, e o tipo de treinamento ele é extremamente rigoroso para que as pessoas possam operar isso aí com o maior nível de segurança possível. O objetivo é garantir que qualquer reparo ou serviço venha a ser realizado e tenha essa qualidade garantida. Claro que para que você tenha a qualidade garantida num tipo de serviço ou reparo, você não pode ter, por exemplo, um reparo corretivo. Efetivamente, você tem que fazer uma previsão, né, baseada nos documentos anteriores, né, de uma manutenção mais preditiva para que você possa se antecipar a qualquer tipo de problema que, porventura, pode vir a surgir, né, em relação à própria integridade dos vasos. Para tal, é necessário que haja o implemento de um projeto de intervenção, reparo e parada, que seria essa questão da manutenção, né, que se deve contemplar todos os procedimentos normativos para execução de serviço, quer dizer, os procedimentos que atendam à norma que amarra esse tipo de equipamento estático. Os vasos de pressão sofrem inspeções de segurança inicial, periódicas e extraordinárias. As periódicas têm seu intervalo máximo definido em função do risco de falha com base no produto pressão vezes volume. A gente já vai verificar como é que isso aqui é calculado. E da classificação do fluido. Outro detalhe aqui que é extremamente importante, né? Essas manutenções, essas manutenções, tanto faz se ela é periódica, extraordinária, elas estão muito amarradas com a questão da inspeção, se é interna ou se a inspeção ela é de firmas contratadas. Isso vai definir um tempo diferente para cada uma. Além da questão do tipo de fluido, do tipo de risco que esse vaso se enquadra numa determinada classe, assim como o próprio fluido de serviço a que ele se destina. Essa forma de classificar o risco leva em consideração os aspectos relacionados em consequência de uma falha estrutural, o que torna a matriz da NR13 estática, isto é, os equipamentos apresentarão o mesmo risco durante toda a vida, o que na verdade isso aí não é tão bom assim, porque a gente sabe que durante o período de utilização do vaso, a gente tem eles submetidos a esforços e tudo mais, então o tempo de vida útil dele vai sofrendo depreciação conforme o tempo vai se passando. Isso entra também na sensibilidade, não só dos inspetores, né, periódicos, como das próprias pessoas que, né, projetam todo o funcionamento desses equipamentos estáticos. Então, quer dizer, existe uma questão do bom senso aqui, né, e o que torna a norma um pouco mais amarrada, né, mas que se leva em conta, efetivamente, muito mais a segurança dos operadores em campo, né, do que efetivamente a própria matriz da NR13. Se bem que com a matriz da NR13 sendo obedecida, né, e todos os documentos sendo bem amarrados, você ainda tem o risco, né, exatamente por levar-se em consideração de que ele apresenta o mesmo risco durante todo o tempo de vida útil, e isso pode não acontecer. Ele pode, num determinado momento, um inspetor identificar que esse vaso ele mudou de categoria, ele mudou de classe, né, dependendo da aplicabilidade a que lhe foi conferida num determinado tipo de projeto, num determinado tipo de processo, porque, relembrando aqui, né, quando há realocação ou quando há mudança, né, tanto do fluido de serviço quanto do fluido de processo para a utilização direta desse vaso, eis que surge uma nova necessidade de uma nova documentação, de uma nova inspeção e de um novo tipo de uma documentação completamente diferente, já especificando para esses vasos de pressão qual vai ser o tipo de risco, né, em função da vida residual desse próprio equipamento estático. Bom, a inspeção da segurança nos vasos de pressão, ela consiste numa análise, especialmente baseada nesse documento, né, oficial, e a NR13 estabelece para vasos de pressão uma classificação que define intervalo máximo entre inspeção, se for realizada uma inspeção de melhor ou pior qualidade, nos períodos determinados pela NR13. Esses períodos, como eu falei, estou reiterando aqui, esses períodos determinados pela norma regulamentadora, elas dependem muito se há diretamente inspeção direta no campo, por empresa
pela própria empresa, ou se essas inspeções elas são feitas por outras empresas, né, por empresas terceirizadas, prestadores de serviço para esse tipo de fim. Né? Não há um mecanismo ou norma que permite estabelecer diretamente se o risco após a inspeção está ou não adequado para o vaso operar pelo tempo de campanha previsto. Isso é um problema amarrado na NR13 que vai de encontro a essa questão, né, da NR13 ser estática. Você não tem uma dinâmica, uma fluidez interessante em relação à própria norma, que ela está amarrada a um conceito, né, em função do período de risco, do tempo de vida útil, no qual o vaso de pressão se enquadra, mas que às vezes não corresponde efetivamente à realidade do tipo do processo no qual ele está submetido, né, e nem acompanha efetivamente a ideia do que ele pode apresentar potencialmente como um risco futuro. Né? E aí se torna, porque as manutenções, né, e as próprias inspeções com maior acuidade, elas são feitas num intervalo de tempo até relativamente grande. Então, quer dizer, é necessário que se haja uma avaliação dinâmica desse tipo de equipamento, né? E aí se faz interessante que os próprios operadores e todas as pessoas envolvidas na operação desses tipos de equipamento estático sejam plenamente treinadas e, além de treinadas, avaliadas, né, e qualificadas para que possam trabalhar com a maior segurança possível e que possam se atinar para os riscos e para o melhor cuidado de operação desses equipamentos num intervalo de tempo em que a NR13 não estabelece o valor amarrado em função da dinâmica, mas sim em função da norma estática. Isso é um problema. De novo, por quê? Porque as inspeções elas têm as duas facetas. Você tem a inspeção que é muito bem feita, né, que é muito bem amarrada, em que a sensibilidade é muito alta, e tem aquelas que não são tão bem feitas assim. E você não tem inspeção sobre inspeção. Então você não tem uma inspeção sobre a qualidade da inspeção que foi feita, ou se aquela inspeção ela vai registrar efetivamente a verdade em relação a um determinado equipamento, ou se ela apenas está estabelecendo um documento protocolar para que aquele equipamento possa ser mantido, né, durante a operação num tempo pré-estabelecido. Né? Aqui tem uma outra norma, que é a API 581, que é a inspeção baseada em risco, a gente vai comentar, e a INE inspeção não intrusiva. O enquadramento. Bom, como é que a gente enquadra ele em relação à função dos fatores de risco e tudo mais, levando em consideração os produtos PV? Né? A gente vai enquadrar no grupo potencial de risco e na classe de fluido. Primeiro, um detalhe, um vaso que opera com 2 kg força por centímetro quadrado de pressão e possui um volume de 2 metros cúbicos. Reparem, essa unidade, o quilograma força por centímetro quadrado, ela não é a unidade do sistema internacional. Tá? E a própria norma, né, ela estabelece que esse PV, esse produto pressão vezes volume, a pressão efetivamente ela tem que estar em quilopascal. Né? E aí, o que a gente vai olhar? Em megapascal, melhor dizendo. Megapascal seria 10 a sexta pascal. Né? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai converter esse valor, né, que está em quilograma força por centímetro quadrado, a gente vai converter. Você pode converter para pascal e daí para megapascal, que é só dividir por 10 a sexta. Então, para verificar isso, o que a gente faz? A gente converte essa pressão para megapascal, o volume ele já está em metro cúbico. Então, esse produto PV, você usa a pressão em megapascal, lembrando que essa letra aqui é minúscula, tá assim como quilo, vezes o volume que tem que estar em metro cúbico. Se esse valor, né, for superior a 8, a gente vai estar trabalhando com vaso de pressão. Tá? P, quilopascal, sendo, está aqui, volume, metro cúbico, vamos verificar o grupo de potencial de risco. Então, temos esses 2 kg força, trabalhando aí com 0,098 megapascal já convertido, multiplicado pelo volume, 2 metros cúbicos, 0,392, e aí ele entra num grupo aqui. Né? No grupo 1, você tem esse produto PV superior ou igual a 100. Já no grupo 5, esse produto PV é menor do que 1, que é o que se enquadra aqui no nosso caso, 0,392. Lembrando que aqui eu ainda não coloquei o fluido, mas a gente já vai olhar.
Para efeito dessa norma regulamentadora, os vasos de pressão são em categoria segundo tipo de fluido e potencial de risco. Isso aqui eu retirei exatamente da norma regulamentadora 13. Isso aqui é uma cópia fundamental, fiel, que inclusive é um documento público, está na internet, só você colocar lá NR13 no Google e buscá-lo, que ele vai aparecer na íntegra, né? Então está aqui, os fluidos de classe A, fluido de classe B, fluido de classe C e o fluido de classe D. Tá? Fluido da classe A, os fluidos inflamáveis, os fluidos da classe B, fluido tóxico, com limite de tolerância menor que 20 partes por milhão, o hidrogênio, o acetileno. Acetileno é a mesma coisa que o etino, né? É um hidrocarboneto insaturado etínico, né? Com 2 ligações π. Os da classe B, fluidos combustíveis com temperatura inferior a 200, fluidos tóxicos no limite de tolerância superior a 20 partes por milhão. Classe C, vapor d'água, gases asfixiantes simples ou ar comprimido. E classe D, água ou outros fluidos não enquadrantes nas classes A, B e C, com temperatura superior a 50 graus. Vamos dar uma olhada aqui. Classe do fluido. Consideremos aí que a gente esteja trabalhando, por exemplo, com vapor d'água, né? Então, repara, pressão e volume 1, olha como é que a gente fez estabelecimento em cima de uma norma. Pressão e volume 1, consideremos aí que estamos trabalhando com um fluido de classe C, pode ser aqui o vapor d'água, né? A gente amarra aqui e estabelece. Bom, qual é o produto pressão vezes volume? 0,392. 0,392 é menor do que 1, então ele está na classe 5. Né? Classe do fluido, né? Ele está no grupo potencial de risco 5, melhor dizendo. E ele é da classe C, o fluido, consideramos que a gente esteja trabalhando com vapor d'água, imediatamente a gente descobre aqui, ó, qual é, né, a categoria do fluido. Ele é um fluido de categoria 5. Bom, essa categoria aqui é que vai definir, por exemplo, né, o intervalo e a sensibilidade, entenda como sensibilidade o critério de inspeção em função da periculosidade